aí galera, beleza? Meu nome é Thiago Lima e estamos aqui no Gabarito Enem para resolver essas questões, tão recorrentes aí sobre a geografia que caíram no Enem de 2011, beleza? Então a gente vai começar a falar sobre essas questões que quase sempre se repetem, ok? Então fique ligado, preste atenção nos conteúdos, relembre os conteúdos para que você possa ter uma performance melhor na sua prova, beleza? Então vamos analisar a primeira questão do Enem de 2011, beleza? Vamos lá. Questão número 1. No mundo árabe, países governados há décadas por regimes políticos centralizadores contabilizam metade da população com menos de 30 anos. Desses, 56% têm acesso à internet, sentindo-se sem perspectivas de futuro e diante da estagnação da economia, esses jovens incubam um vírus sedentos por modernidade e democracia. Em meados de dezembro, um tunisiano de 26 anos, vendedor de frutas, põe fogo no próprio corpo em protesto por trabalho, justiça e liberdade. Uma série de manifestações eclode na Tunísia e, como uma epidemia, o vírus libertário começa a se espalhar pelos países vizinhos, derrubando em seguida o presidente do Egito, Hosni Mubarak. Sites e redes sociais como Facebook, Twitter, ajudaram a mobilizar manifestantes no norte da África a ilhas do Golfo Pérsico. Ok. O que essa questão está tratando? É bom você estar sempre, para fazer a prova do Enem, antenado nas questões políticas internacionais. Porque isso aqui nada mais é do que um período conhecido, um período atual agora, conhecido como Primavera Árabe, que foi um conjunto de manifestações que eclodiram principalmente no norte da África e na região dos países de cultura árabe, ok? Por isso esse nome de Primavera Árabe. Esses países geralmente sempre estiveram sob regimes ditatoriais, ok? Sem liberdade política, sem liberdade religiosa também, óbvio. Se você professa uma outra fé que não seja o Islã, você é totalmente censurado, ok? Então não há nenhum tipo de liberdade, existe sim um regime opressor. Então esses jovens, se utilizando desse mecanismo tão importante que é a internet, através das redes sociais, como o texto mesmo diz, Facebook e Twitter, eles passaram a mobilizar grande parte da população, principalmente essa população jovem, que tem acesso, sabe mexer em computadores, e tem acesso à internet. Eles começaram a mobilizar. Coloquei até uma imagem aqui, que é característico desse período, ok? Aqui de um jovem, dentro desse período, várias manifestações eclodiram, várias pessoas foram às ruas lutar pelo direito da democracia, ou seja, eleger os seus representantes através do voto direto. Coisa que, por exemplo, no Egito, não acontecia, até que foi deposto do poder, o presidente Hosni Mubarak, ok? Vamos continuar lendo a questão. A questão diz: considerando os movimentos políticos mencionados no texto, o acesso à internet permitiu aos jovens árabes. Opção A: reforçar a atuação dos regimes políticos existentes. Ora, acabei de mostrar um jovem ali, dentro de uma manifestação, indo às ruas, lutar por direitos de igualdade, de liberdade política, liberdade de imprensa também, coisa que você não tem, ou não tinha nesses países principalmente, ok? Então, eles não estão tentando reforçar os regimes políticos que já existiam. Eles não estão tentando reforçar as ditaduras que acontecem nessa região do planeta. Não, pelo contrário, eles estão lutando por uma maior democracia, para retirar do poder essas pessoas, ok? Então vamos seguir para a opção B. Tomar conhecimento dos fatos sem se envolver. Bom, você acha que esse cara não está se envolvendo? Ele está na rua, cara. Ele está lutando. Ele está buscando uma revolução no seu país. Uma revolução democrática, podemos assim dizer. Então ele está tomando conhecimento dos fatos, ele está se envolvendo, ele está indo às ruas, ele está lutando pelo seu direito. Então a opção B está completamente equivocada. Vamos à opção C. Manter o distanciamento necessário à sua segurança. Bom, uma pessoa que está na rua, lutando pelos seus direitos, ela não está distante, ela está dentro, ela está no olho do furacão.
A verdade é que os ditadores, eles não entregaram ouro assim, né, para a população de forma muito barata. Na verdade foi bem cara, porque existiram várias guerras civis, tá? Várias tentativas de conter, né, essas manifestações, e muitas das vezes, em muitos casos, pessoas saíram feridas e em outros saíram até mortas. Vários óbitos foram registrados durante esse período, porque existiram verdadeiros massacres, tá? Nessas manifestações. Então a opção está completamente errada, beleza? Vamos seguir então. Opção D. Disseminar vírus capazes de destruir programas dos computadores. Bom, gente, aqui nós não estamos falando de hackers, né? Nem de NASA, nem de Pentágono, de hackers chineses, não, nada a ver. Não estamos falando de computador, nada disso. Estamos falando do vírus, que o vírus libertário que o texto se refere, é só você aí depois ler novamente. Esse vírus libertário, ele está associado a uma questão de um pensamento, tá? O vírus aqui é um pensamento, ou seja, espalhar esse pensamento, esse conceito para a população, para que ela possa lutar pelos seus direitos. Então não tem nada a ver, ok? Com essa situação aí de computadores, vírus, para... Nada disso, nada disso. Esqueça essa questão. Vamos analisar a opção E. Difundir ideias revolucionárias que mobilizaram a população. Bom, essa opção, ela está completamente correta. Por quê? Porque o que os jovens queriam, através do Facebook e do Twitter, é disseminar esse vírus libertário, né? Vamos colocar esse vírus aí, entre aspas, esse vírus libertário para que as pessoas pudessem entender que elas devem lutar pelos seus direitos e não esperar que as outras lutem, né? Ou não esperar por uma solidariedade do poder, de quem está no poder, beleza? Então as pessoas, esses jovens principalmente, queriam que as outras pessoas, que na verdade toda a população, se sensibilizasse, né, com a causa e fosse às ruas lutar, né, pelos seus direitos e por uma maior democratização desse país. Então, gente, com certeza, a opção é difundir ideias revolucionárias que mobilizaram a população é a resposta correta da nossa questão. Questão número 2. A floresta amazônica, com toda a sua imensidão, não vai estar aí para sempre. Foi preciso alcançar toda essa taxa de desmatamento de quase 20 mil quilômetros quadrados ao ano na última década do século XX, para que uma pequena parcela de brasileiros se desse conta de que o maior patrimônio natural do nosso país está sendo torrado. Segue a questão. Um processo econômico que tem contribuído na atualidade para acelerar o problema ambiental descrito Bom, primeiro a gente tem que entender, o problema ambiental descrito, né, nada mais é do que um processo que já vem ocorrendo há décadas no cenário brasileiro, principalmente na região norte, onde nós temos o maior bioma, em extensão territorial, a maior floresta equatorial do mundo, nós temos a maior biodiversidade do planeta, que é a floresta amazônica, que de vários projetos atrás e vários anos, né, atrás também, já vem sendo devastada. Não lembrar aqui, por exemplo, o projeto Grande Carajás, que é uma das principais regiões de minério de ferro do planeta, né, que o Brasil fez associações com multinacionais para explorar aquela região no oeste do Pará. Também a rodovia Transamazônica, que é um projeto da ditadura militar na década de 70, né? E também as diversas explorações que existem através da agricultura, que é o problema mais atual, assim, né, que nós podemos descrever, e também a questão da indústria madeireira, né, que é aquela que extrai a madeira, que provoca o desmatamento dessa região. Coloquei uma imagem aqui para vocês terem uma noção legal. Reparem nessa imagem, né? É uma região totalmente devastada por uma ação antrópica, óbvio, né? O ser humano aí desmatando e causando problemas ecológicos, problemas ambientais nessa região da floresta amazônica. Bom, a questão diz o seguinte: um processo econômico que tem contribuído na atualidade para acelerar o problema ambiental descrito. Ora, quais são, das opções que eu vou ler aqui para vocês, quais delas representam um problema atual? Reparem nisso, isso é muito importante você ler e entender o que você está lendo. Um problema atual, porque a questão vai enumerar uma série de problemas que são reais,
tá? São reais, esses problemas devastam a floresta amazônica, desmatam, mas é super importante você prestar atenção que é um problema da atualidade, ok? Então vamos lá, opção A. Expansão do projeto Grande Carajás com incentivos à chegada de novas empresas mineradoras. Olha, o projeto Grande Carajás, que fica no Pará, ok? É uma região de minério, principalmente minério de ferro, ok? Existem outros tipos de mineração, mas mineração do ferro. É uma das regiões mais importantes nesse quesito no mundo inteiro, ok? Acredita-se que até que seja a maior reserva de minério de ferro do mundo. Bom, vamos deixar isso de lado. A questão é que esse projeto ele começa a ser implementado no Brasil na década de 80. Okay? Então ele não pode ser considerado um projeto da atualidade, ou seja, uma coisa que nos dias atuais vem provocando o desmatamento na região amazônica. Ok, tá? Entendam isso, que o projeto Grande Carajás desmata e muito, e desmatou e muito, ok? Porque para você fazer, né, a mineração, você precisa de erodir o solo, retirar a cobertura vegetal, então é um problema muito sério, mas não da atualidade. Okay? Isso vai ser lá nos anos 80. Vamos analisar a questão, a opção B. Difusão do cultivo da soja com a implementação de monoculturas mecanizadas. Ok. Essa opção, ao meu ver, é a que melhor responde até o momento, ok? Essa pergunta. Por quê? Porque hoje o grande problema de quase todos os biomas do Brasil, só você analisar e estudar cada um deles precisamente, você vai observar o seguinte, que cada bioma ele tem um problema com a agricultura, ok? Na verdade, com o ser humano, que é ele quem faz esse tipo de atividade agrícola. Por quê? Porque para você implementar monoculturas, né? Implementar essas monoculturas, que são regiões extensas, você precisa, né? Obviamente, retirar a cobertura vegetal, e é o que vem acontecendo na floresta amazônica. É exatamente o que acontece nessa imagem que eu acabei de mostrar para vocês agora há pouco. Aqui é uma região da floresta amazônica, ok? Onde praticamente todo esse hectare, né, foi totalmente devastado, ok? A cobertura vegetal foi totalmente retirada, tá, para que se pudesse implementar o cultivo, tá? Normalmente esses cultivos são de monocultura. Por isso que a questão retrata isso na letra B. Difusão do cultivo da soja com a implementação de monoculturas mecanizadas. Principalmente na região ali do centro-oeste, né, região do Mato Grosso, tá? Existe uma ampliação da fronteira agrícola, ou seja, os fazendeiros acabam destruindo a floresta, desmatando, retirando a cobertura vegetal para ampliar sua área de cultivo. E normalmente no centro-oeste do Brasil a gente vai sempre associar ao cultivo da soja mecanizada, com uma agricultura intensiva, com utilização principalmente da biotecnologia para adaptar essa soja, essa semente, ok, ao tipo de solo um pouco mais ácido. Então a opção B, gente, ó, tá corretíssima. Mas vamos continuar analisando aí as outras questões. Opção C. Construção da rodovia transamazônica, com o objetivo de interligar a região norte ao restante do país. Ok. A Transamazônica foi um projeto militar, ok, da ditadura militar, dos anos 70, ok? Então a gente não pode associá-la, né? Tanto não podemos associá-la com períodos mais recentes, um motivo econômico ou socioeconômico de desmatamento atual, e também não podemos colocar, ó, os 20 mil quilômetros quadrados ao ano na conta da Transamazônica. Apesar de ter desmatado muito, é um projeto que foi feito na ditadura militar nos anos 70 e não dá conta desses 20 mil quilômetros, não vem desmatando nos dias atuais porque foi feita. Então, não é um processo da atualidade, ok? Não vem correspondendo na atualidade ao processo de desmatamento da floresta amazônica. Então, essa opção está descartada. Vamos analisar, então, a letra D. Criação de áreas extrativistas do látex das seringueiras para os chamados povos da floresta. Bom, quando você tem uma criação de uma área extrativista do látex, né, que vem das seringueiras, óbvio,
Isso já é conhecido e estudado na história, né? Principalmente da região norte do nosso país. Bom, gente, quando tem esse processo econômico do látex, ok, que foi, na verdade, muito mais antigo do que os dias atuais. Hoje, a economia do látex é muito fraca, ok? Apesar de gerar algumas divisas e gerar uma economia naquela região da Amazônia, é uma atividade econômica muito fraquinha. Não podemos dizer que ela dá conta, né, desses 20 mil quilômetros quadrados ao ano que são devastados da floresta amazônica, ok? Além disso, quando você vai extrair o látex ou fazer qualquer tipo de economia voltada, né, para a extração dessa borracha das seringueiras, o que se pensa é que você não pode desmatar, porque você depende economicamente daquela árvore. Então como é que você vai desmatar aquela região? Na verdade, os coronéis, né, os antigos coronéis, eles até castigavam aquelas pessoas, os seus trabalhadores, que acabavam ferindo as árvores. Por quê? Se você tem uma economia que você depende da árvore, você não pode desmatar. Então, a criação de áreas do látex, né, da extração do látex, não pode, né, não pode de forma alguma, ok? Não pode de forma alguma ser responsável pelo desmatamento da floresta amazônica. Vamos analisar a opção E. Ampliação do polo industrial da Zona Franca de Manaus, visando atrair empresas nacionais e estrangeiras. Sim, a implementação da Zona Franca de Manaus gerou um grande desmatamento. Até para você implementar regiões ou parques industriais naquela região, você vai ter que retirar a cobertura vegetal, né? Mas isso não é um processo atual, isso aconteceu, tá, muito mais atrás, e nós estamos atrás de um processo de desmatamento, um processo econômico, socioeconômico, como diz o texto, que vem provocando desmatamento nos dias atuais, na atualidade, ok? Então, só pode ser realmente a letra B. Difusão do cultivo da soja com a implementação de monoculturas mecanizadas. Beleza? Ok? Tranquilo aí? Então vamos analisar a questão número 3, beleza? Vamos lá. Questão número 3. O Centro-Oeste apresentou-se como extremamente receptivo aos novos fenômenos da urbanização. Já que era praticamente virgem, não possuindo infraestrutura de monta, nem outros investimentos fixos vindos do passado. Pôde, assim, receber uma infraestrutura nova, totalmente a serviço de uma economia moderna. Ok, segue o texto. O texto trata da ocupação de uma parcela do território brasileiro. O processo econômico diretamente associado à ocupação foi o avanço da... Vamos analisar a questão. A questão está dizendo que houve um processo de urbanização na região centro-oeste do Brasil, que era pouco habitada, era uma região virgem, como o próprio texto diz, e muitas pessoas, houve um processo de urbanização. O que é isso? Várias pessoas saíram de outras regiões do Brasil e foram para aquela região, que antes era uma região totalmente rural, ok? Com poucas pessoas vivendo, e hoje nós temos focos de urbanização muito grandes nesse processo, tá? Nessa região do Brasil. Muito bem, ok. A pergunta que o texto faz, tá? A pergunta que a questão nos traz é o seguinte: o processo econômico diretamente associado à ocupação, ou seja, qual foi o processo econômico que fez com que essas pessoas saíssem do Brasil, praticamente do restante do Brasil, tá? E viessem para essa região centro-oeste? Qual foi a motivação econômica? Eles vieram atrás de quê? Né? O que tinha nessa região para que as pessoas pudessem sair, né, e migrarem para a região centro-oeste? Vamos analisar as questões. Opção A. Industrialização voltada para o setor de base. Bom, a industrialização voltada para o setor de base não pode ser associada à região centro-oeste. Vamos matar a questão? É simples. Sempre que a gente falar de economia, ok? E centro-oeste, a palavra agricultura vai estar no meio dessa frase, ok? Por quê? Porque de todos os processos econômicos, existem vários processos econômicos,
tá? Que existem várias atividades econômicas na região centro-oeste, óbvio, tá? Óbvio que existe. Só que a principal, a que vai gerar um processo de urbanização, com certeza tem que estar associado à agricultura. Porque hoje nós temos ali naquela região do Brasil o principal foco, tá? A principal área de cultivo de soja mecanizada, tá? Houve toda uma pesquisa, né, feita principalmente pela nossa Embrapa, né, que é a Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias, para desenvolver sementes que fossem modificadas, chamados produtos transgênicos, né, ou também conhecido como organismos geneticamente modificados. Então fizeram, né, vários estudos em cima das sementes, em qual semente que se adaptaria àquele solo do cerrado, obviamente, né, que ocupa o bioma que ocupa aquela região, né, para que se soubesse qual seria o tipo de planta que se adaptaria àquela região que tem um solo com um pH muito ácido, ok? Fizeram vários estudos, chegaram a várias conclusões. Existem vários tipos de sojas que se adaptaram a essa região de clima de tropical típico e também a questão do solo ser muito ácido. E aí, a gente tem que sempre associar a questão econômica do centro-oeste ao cultivo ou também à pecuária, ok? Mas principalmente o cultivo da soja mecanizada. Então, a opção A está completamente descartada. Industrialização voltada para o setor de base não tem nada a ver com a economia do centro-oeste. Opção B, a economia da borracha no sul da Amazônia. Apesar de haver um certo desenvolvimento econômico, tá? A extração do látex ter sido, né, principalmente antigamente, tá? Antigamente, em períodos passados, tá? Uma importante fonte econômica no Brasil, tá? Hoje, ela é muito simplória. É uma economia muito fraca, ok? Não pode ser responsabilizada por um processo de urbanização, ou seja, milhares de pessoas saindo do Brasil inteiro para ir para essa região, né, do centro-oeste. Então, não podemos associar a letra B. Opção C, fronteira agropecuária que degradou parte do cerrado. Ok, galera, essa opção é que a melhor demonstra a opção correta, ok? Por quê? Porque, como eu falei, o centro-oeste sempre estará associado a essa questão da agricultura. Na agricultura, principalmente voltada para a chamada agricultura mecanizada da soja, ok? Então, a opção C demonstra exatamente isso, fronteiras agropecuária, tanto do cultivo quanto da criação, beleza? Que degradou e ainda degrada nos dias atuais, ok? Mas que também degradou boa parte do nosso bioma do Brasil Central, ali do Planalto Central, que é o Cerrado. Então, a opção C, completamente correta, ok? Mas vamos continuar analisando. Letra D, exploração mineral da Chapada dos Guimarães. Gente, apesar de sim, haver uma exploração mineral, principalmente do minério, ok? Dos diamantes, né, naquela região, e também tem outros tipos de minérios, tá? Na Chapada dos Guimarães, a gente não pode associar esse tipo de minério à questão da urbanização, ou seja, da chegada de várias pessoas para fazer o minério. Não, elas chegaram por conta da agricultura, ok? Apesar de existir, sim, não estou dizendo que não exista. Sim, existe. Só que nós não podemos associar o processo de urbanização à questão da mineração na Chapada dos Guimarães. Então, essa opção está descartada. E vamos então à opção E. Extrativismo na região pantaneira. Bom, além de ser, em muitos casos, né, a pesca predatória, extrativismo, né, de ser ilegal nessa região do Pantanal, muitos desses casos, tá, de extração, pesca e tudo mais, elas são tidas assim como coisas subalternas, ou seja, a população trabalha normalmente na agricultura ou, no caso do Pantanal, ok? Também na pecuária, principalmente na pecuária bovina, né? Mas, em segundo caso, uma segunda atividade econômica para complementar a sua renda, ela acaba trabalhando nessa questão do extrativismo, tá? Que, lembrando aqui, que em muitos casos
se for de forma predatória, ela é considerada ilegal, então não pode ser a opção correta. A opção correta será, com certeza, ok? A opção B, desculpa, a opção C, fronteira agropecuária que degradou parte do cerrado, beleza? Galera, a gente vai dar um tempo aqui, ok? Nos encontramos no próximo bloco, beleza? Valeu!